Saudações, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um momento especial neste que é o seu canal, a Escola de Profecia. Que a paz de Jesus Cristo repouse em tua vida e eu desejo um feliz sábado na companhia dos anjos celestiais. Hoje nós teremos mais uma mensagem muito especial na Palavra de Deus. Por isso eu convido-lhe a abrir os ouvidos e abrir o coração para esta mensagem. Abrir os ouvidos para ouvir e entender. Abrir o coração para crer e aceitar. Não endureça. Esta pode ser a tua última chance de ouvir o convite de Deus. Não desperdice. Você também pode compartilhar este vídeo, esta mensagem com a pessoa que você mais ama. Queridos irmãos, salvação é para ser compartilhada. Vida é para ser compartilhada. Boa nova é para ser compartilhada. Esta será a tua missão neste ministério, certo? Vamos orar? Ao nos aproximarmos do teu santo trono, Pai, prostramos nossos rostos em sinal de vergonha dos nossos atos. Diante da tua santidade nos sentimos consumidos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Batiza-nos com teu Santo Espírito. Amolece os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero meditar com vocês sobre um assunto muito importante que a mim impactou. E quando parei para meditar nestes episódios, o Espírito Santo me impressionou a preparar um sermão e eu creio que se impactou a mim, vai impactar a vocês também, e Deus será louvado, Deus será exaltado, e vidas poderão ser transformadas, como minha vida tem sido transformada dia após dia. Hebreus capítulo 10, vamos lá, Novo Testamento, Hebreus capítulo 10, leia comigo os versos 30 e 31. Hebreus 10, 30 e 31. Assim nós lemos. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, eu vou ler de novo essa última parte. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Certa vez, Deus conversou com um jovem e pediu que ele se separasse do seu povo, se separasse do seu clã, para uma terra estranha, para uma terra longínqua. Sem saber para onde ia, o jovem partiu com a sua pequena família. Enfrentou desafios insuperáveis. O deserto abrasador, as serpentes, a fome, a sede, irmãos, os inimigos, sem saber para onde ia. E esse jovem finalmente chegou ao lugar escolhido por Deus. 2 filhos lhe nasceram bem na sua velhice. E ao filho mais novo prometeu a herança e as bênçãos. Após sua morte, Deus abençoou seu filho e lhe deu mais 2 filhos. Ao mais novo foram concedidas as bênçãos divinas. Ele teve que, infelizmente, fugir para uma terra estranha, fugindo do seu irmão. Houve um mal-entendido aí. Lá teve mulheres, filhos, servos e muita riqueza. Bem, os filhos desse jovem, eram meio que rebeldes. Eles venderam o seu irmão mais novo. Muito tempo depois, houve uma fome na terra. Seus filhos tiveram que viajar ao Egito para comprar o alimento. Lá, eles encontraram seu irmão como governador dessa nação. Assim, toda a família teve que partir e morar no Egito. Passados muitos e muitos anos, surge um outro rei dessa nação que não conhecia muito bem os relatos históricos e que simplesmente colocou aquele povo que viajou ao Egito, colocou aquele povo em trabalho forçado. Foram 430 anos de escravidão.
E com clamor e gemido do povo, Deus levanta um homem entre o povo, o libertador de Israel. Ele foi educado e foi treinado durante 40 anos como guerreiro e príncipe do Egito, mas Deus também o treinou como pastor de rebanho, como pastor de ovelhas, durante 40 anos no deserto. Assim, irmãos, o libertador, ele estava preparado para a importante missão de sua existência. Deixe-me dizer uma coisa. Todos nós temos um propósito nesta existência. Eu não estou falando aqui sobre predestinação, não é disto que eu estou falando. Significa que Deus contou conosco em seus planos muito antes da nossa existência. Que lindo, que maravilhoso, não acham? Irmãos, Deus chama Moisés da sarça ardente lá no deserto e lhe ordena que regresse para libertar o seu povo no Egito. E a resposta à ordem de Deus, Moisés fez a longa, fatigante viagem de volta ao Egito. E ao chegar, foi apresentar-se diante do rei com a seguinte ordem: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Deixe ir o meu povo. Estas palavras, irmãos, soaram como que abusivas ao rei. Mas a ordem vinha de uma autoridade superior a qualquer reino ou rei terreno. Era a voz, era a ordem de Deus. Era Deus mandando. E quando Deus manda, ai do homem que recusar. Mas infelizmente o rei, o faraó, negou e ia endurecendo o coração. Então pragas começaram a cair. Coisas estranhas começaram a acontecer ali no Egito em rápida sucessão. A primeira praga nesse caso foi o sangue, onde foi afetado o deus Cnum. O deus Cnum era o guardião do rio Nilo. Os magos do Egito conseguiram imitar esta praga e o coração do rei continuou endurecido. Deus enviou a segunda praga, irmãos, as rãs. E os egípcios, eles consideravam as rãs como sagradas, porque a deusa Heket era representada por uma rã que simbolizava a ressurreição. Muito interessante os egípcios. Os magos também conseguiram imitar esta praga. E mais uma vez o coração do rei se endureceu. Irmãos, Deus envia agora a terceira praga, os piolhos. No Egito, Khepri, que é Deus solar, era símbolo da vida eterna. Era representado por um escaravelho voador. Por causa disto, o coração do rei continuou endurecido e achava que eram simples coincidências ou ameaças dos deuses egípcios. A quarta praga, irmãos, as moscas. A quinta praga, a morte dos rebanhos, onde foi atacado assim o deus Hathor, que é deusa do amor e da fertilidade, representada por uma vaca. A sexta praga, feridas. Aqui a deusa Sekhmet, considerada a curadora de todas as doenças, foi humilhada. Queridos, a sétima praga, granizo. Oitava praga, as trevas. Os deuses Amon, Ra, Horus e outros deuses solares foram envergonhados. E então a última praga. E para esta última praga, irmãos, Deus deu orientações específicas. Nós vemos isto em Êxodo capítulo 12, versos 21. Verso 21. Nós lemos assim: então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. E continua: nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o que, irmãos? Verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Irmãos, esta foi uma instrução muito serena. E eu imagino o povo ouvindo
e passando de lábio em lábio a informação, e todos procurando fazer exatamente como Deus ordenara. Em meio ao caos das pragas passadas lá no Egito, em meio ao pânico, o povo teve a oportunidade de se preparar para aquela hora probante. E a instrução de Deus era clara: passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Em outras palavras, irmãos, a porta estaria como um símbolo, ou estaria com um símbolo da cruz. A viga superior e nas laterais. Percebe, irmãos? A viga superior e nas laterais. O sangue na porta era a única segurança contra o destruidor. E a palavra de Deus nos diz, no verso número 29, do mesmo capítulo, verso número 29, diz assim a palavra do Senhor: então, à meia-noite, o Senhor matou os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. Dá para imaginar isto, irmãos? Era um luto geral em todo o país, mas os hebreus escaparam. Eles não escaparam porque eram melhores ou porque eram mais especiais que os outros, mas porque tinham o selo de proteção, o sangue na porta. Queridos, hoje nós vivemos numa sociedade de pecado. Hoje nós vivemos numa sociedade de rebelião. E nós quase atingimos o limite da paciência de Deus. Este mundo vai perecer, assim como no dilúvio. Haverá clamor, ranger de dentes, assim como no Egito. E Deus convida você a colocar o sinal do sangue na porta de sua casa. Ah, mas irmão Nézio, como assim temos que colocar marcas de sangue em nossas portas? Como assim? Sim, irmãos, nós precisamos de marcas de sangue em nossas portas para nos defender do destruidor. Esse destruidor, no nosso contexto hoje, vem de muitas formas. Formas bem disfarçadas. Por meio da mídia, entra o destruidor em nossa casa. Você, como pai, será que está permitindo que a destruição entre em sua casa, entre em seu lar? Você permite que as coisas abomináveis entrem em teu lar? Quando Deus passar e ferir a terra, achará a tua porta marcada com sangue protetor? Muitos lares cristãos hoje viraram hotéis de Satanás. Infelizmente, os lugares mais agradáveis para os anjos maus. Tem de tudo nesses lares cristãos. Música mundana, novela, séries românticas, filmes, práticas horríveis, pancadaria, filhos rebeldes, traição e outras coisas horríveis. Queridos, como é que você deseja escapar do destruidor sem sangue na porta? O sangue na porta é Jesus habitando e reinando na sua casa. O sangue na porta é Jesus ser o centro, o guia da família, o principal hóspede. Vejamos um exemplo aqui em Atos capítulo 16, versos 30 a 31. Aqui nós lemos, irmãos, é dito: então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Irmãos, em outras palavras, marque o sangue na porta e a tua família será salva, assim como o povo foi salvo pelo sangue na porta. Meu irmão, está a tua porta marcada com sangue? O inimigo destruidor está solto agora nas nossas grandes cidades, nas vilas. O inimigo destruidor está solto nas mídias sociais. Ele está solto nas escolas, ensinando coisas profanas. Ele está solto na vizinhança. Um inimigo destruidor de jovens, um inimigo destruidor de casais, um inimigo destruidor de filhos, um inimigo destruidor de vida espiritual. Está a tua casa protegida com sangue na porta? Eu convido vocês a mais um episódio agora no livro de Ezequiel. Venha comigo, Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8, aqui na palavra de Deus. Ezequiel capítulo 8.
Embora nós devamos estar protegidos em família, acima de tudo, nós precisamos estar protegidos individualmente. Ezequiel 8 começa descrevendo uma cena terrível acontecendo no templo de Deus. Uma cena terrível. E a partir do verso 5 nos é dito: então ele me disse, filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o lado norte e vi junto à porta do altar o ídolo que provoca o ciúme de Deus. Meus amados irmãos, o ídolo que provoca o ciúme de Deus. Eu pergunto, Deus tem ciúmes? Deus tem ciúmes? Sabe, tem gente que diz que ciúme é pecado, né? Que um esposo não pode ter ciúme da sua esposa e vice-versa. Será verdade? Bem, eu não sei. Ainda não sou casado, não tenho resposta para essas coisas. Mas a Bíblia nos diz que Deus tem ciúmes dos seus filhos. E o verso número 6 continua nos dizendo, está aqui: e ele me disse, filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas repugnantes da nação de Israel? Coisas que me levarão para longe do meu santuário? Mas você verá coisas ainda piores do que estas. Irmãos, Deus diz aqui, coisas que me levarão para longe do meu santuário. Ou seja, Deus abandonaria aquele lugar. Embora ainda se chamasse templo de Deus, o próprio Deus não estaria mais naquele lugar. E é interessante, irmãos, que o relato aqui não está falando do Egito, não está falando de Babilônia, não está falando da Síria, não está falando da Assíria. Está falando de Jerusalém, está falando do povo de Deus. As abominações estão sendo cometidas pelo povo de Deus, no templo de Deus, provocando o ciúme de Deus. E Deus manda Ezequiel fazer uma escavação. Nesta visão, Ezequiel faz uma escavação. Irmãos, e quando Ezequiel fez a escavação, ele descobriu dentro do templo desenhos de serpentes e criaturas rastejantes no templo. Não só, viu também 70 autoridades de Israel movendo incenso aromático diante dessas imagens repugnantes. E o Senhor falou para Ezequiel, veja estas coisas. Ezequiel estava tão admirado que Deus o chamou, continuou dizendo, estás admirado, Ezequiel? Venha, eu te mostrarei abominações maiores do que estas que estão sendo praticadas aqui. O verso número 14 nos diz, ele me levou para a entrada da porta da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz. E ele me disse, você vê isto, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que esta. Ezequiel já estava admirado. Ele já estava sufocado. Ele já não conseguia mais compreender o que está acontecendo com o seu povo. Deus diz, verás ainda maiores abominações do que estas. Ezequiel, ele estava de boca aberta. Não imaginava que estas coisas acontecessem em Israel. Deus diz a ele, você verá ainda coisas piores do que estas. Vem, mostrar-te-ei estas coisas. No verso 16, irmãos. Então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor. E ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens. Com as costas para o templo do Senhor. E o rosto voltado para onde? Para o oriente. Eles se prostravam na direção do sol. Uau! Meus irmãos, o que estava acontecendo com este povo? E às vezes, revendo estes episódios de Israel, revendo a história de Israel, muitas vezes dizemos, mas esse povo, com tantos milagres que Deus fez, como é que o povo foi capaz de fazer isso com Deus? Muitas vezes nós dizemos isto. Um povo que viu milagres de Deus, um povo que viu o mar vermelho se abrindo, um povo que viu maravilhas, simplesmente apostatou. Irmãos, vejam o que Paulo diz para nós aqui.
Vejam o que Paulo diz para nós na sua primeira carta a Coríntios, capítulo 10, verso 11. Lemos, é dito: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Irmãos, Deus permitiu que estas coisas, que estes relatos nos chegassem como advertências para nós que vivemos no fim dos tempos. Está aqui, como advertência, como exemplos. Abanamos a cabeça, lamentamos quando lembramos dos hebreus adorando o bezerro de ouro, logo após o poderoso milagre no Mar Vermelho. Como é que eles conseguiram fazer aquilo? Mas perguntamos, nós não estamos fazendo a mesma coisa? Queridos, eu fico preocupado e eu não consigo me calar diante dessas coisas. Eu fico preocupado quando transformamos nossos cultos e casas de oração em verdadeiros palcos de entretenimento musical. Perdemos a noção da santidade do culto a Deus. Sim, Deus disse a Ezequiel: estás admirado, Ezequiel? Eu vou lhe mostrar abominações que o meu povo comete no meu templo, provocando o ciúme de Deus. Hoje o inimigo não pode mais enganar o povo de Deus com bezerro de ouro, irmãos. Quem vai construir bezerro de ouro e colocar na igreja? Quem vai adorar? O inimigo não pode enganar o povo de Deus com a guarda do domingo, instituída a guarda do domingo por Constantino. O inimigo mistura o santo com o profano. Um pouco de verdade e um pouco de mentira. Um pouco de santo e um pouco de profano. Provocando o ciúme de Deus. A mesma coisa aconteceu lá na visão de Ezequiel. Os sacerdotes ainda usavam o nome de Deus, ainda usavam o templo de Deus, mas para outra adoração. Hoje podemos estar em risco de usar o nome de Deus, de usar o templo de Deus, de usar as horas de Deus, de usar os recursos de Deus, mas dando as costas a Deus. Irmãos, vocês viram? Eu partilhei aqui no canal ao longo da semana. Partilhei. Quanto investimento foi feito para este evento? E de onde é que veio esse dinheiro? Só para promover entretenimento em nome de Deus. Mas com coisas que não têm nada a ver com Deus. Sim, venha e veja Ezequiel. É coisa de menos importância que eles pratiquem estas abominações. Venha e veja. O que este show tem a ver com Deus, meus irmãos? O que este show tem a ver com Deus? Queremos agora batizar a música mundana? Queremos agora transformar a música dançante, popular, numa música para Deus, como se Deus fosse um ser que aceita tudo que nós fazemos? Não, Deus não aceita tudo que nós fazemos. Nós é que temos que aceitar tudo que Deus quer. É Ele que manda. Deus agora é o DJ. Ezequiel, veja as autoridades de Israel. O que eles estão fazendo nas trevas e dizem: o Senhor não nos vê. O Senhor não nos vê. Sabe, irmãos? Hoje eu passei o meu sábado em uma filial, um pouquinho distante aqui do meu bairro. Uma filial que já vai quase um ano que existe. Eu irei compartilhar as imagens com vocês. Eles estão pedindo por uma igrejinha. Eles passam frio no inverno, poeira, calor, todas as condições adversas lá no campo. Mas a força de vontade, a perseverança. É uma filial missionária de poucos jovens estão lá. Infelizmente, eles não têm um abrigo para adorar o seu Deus. Eles não têm um teto para adorar a Deus. Estão ao relento. Por outro lado, nós vemos grandes somas de dinheiro sendo financiadas para organizar este tipo de evento, né, que criam ciúme de Deus. Meus irmãos, Deus não deixou a situação assim. A missão de Ezequiel era de apenas ver, lamentar
e orar. O próprio Deus tomaria a questão nas suas mãos. Aleluia. Ezequiel capítulo 9, verso número 1. Escutem muito bem, irmãos, esta visão impressionante. Então ouvi clamar em alta voz: tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. Irmãos, lembram lá no Egito? À meia-noite, Deus mandou o anjo destruidor. Agora, aqui em Ezequiel, Deus manda os guardas de Israel. Deus toma a situação em suas mãos. Ele manda os guardas de Israel. Verso número 2. E vi 6 homens que vinham da porta superior, que está voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estavam um homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevente à cintura. É dito, irmãos, o Senhor chamou o homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevente à cintura, e lhe disse: percorre a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa das abominações que são feitas nela. Meus irmãos, Deus é tão misericordioso que não pode destruir o justo com o ímpio. Lembram lá, conversando com Abraão? Deus não destruiria a cidade se houvesse 5 justos. E mais uma vez Deus confirma o seu amor. Ele manda um anjo primeiro passar pelo meio da cidade e selar na testa, no lóbulo frontal, na sede dos pensamentos, imaginações, emoções, selar na fronte os que gemem, os que clamam, os que se entristecem e os que oram pelas abominações que se cometem no meio do povo. E aí o anjo saiu, foi selando. Os que tinham sangue na porta e o sangue no coração, os que eram fiéis aos princípios da palavra de Deus. O anjo foi selando. Encontrou este, selou. Encontrou aquela família com sangue na porta, selou. Encontrou aquele homem com sangue no coração, selou. Encontrou outro, selou. Muitos foram selados. Ao olhar humano, irmãos, o selo não era visível. Ao olhar humano, não havia diferença. Somente Deus via os selados. E depois de Deus selar os seus, outra ordem foi dada. No verso número 5, Ezequiel 9, verso 5. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem sem piedade ou compaixão velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças, mas não toque ninguém que tenha o sinal. Amém? Não toque ninguém que tenha o sinal. Comecem pelo meu santuário. Irmãos, escutem muito bem aqui. Comecem pelo meu santuário, diz o Senhor. Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. Meus irmãos, eu tremo só de ler estas palavras. Após o anjo selador, Deus manda o anjo destruidor, ou manda os guardas. Esse destruidor não devia tocar nos selados. Esses estavam protegidos. Os selados estavam protegidos com sangue na porta. Os selados estavam protegidos com sangue no coração. Eles se identificavam com a vontade de Deus. Eles gemiam e se entristeciam com o pecado cometido no meio do povo. O anjo devia matar os que não recebessem o selo de Deus, começando com o santuário de Deus, começando com as autoridades do santuário de Deus, que permitiam e se identificavam com a apostasia em Israel. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 17. Escutem muito bem o que é dito aqui, irmãos. Neste contexto, ele diz: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Está isto claro, irmãos? Está isto claro? E Ellen White
nos diz algumas palavras muito importantes sobre isto. Começa o julgamento pela casa de Deus, o selamento pela casa de Deus. Lemos aqui, irmãos, algumas passagens do Espírito de Profecia. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos, pela graça de Cristo, remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva seródia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Testemunhos Seletos, volume 2, página 69. Meus irmãos, muitos de nós esperamos que Cristo transforme nosso coração na segunda vinda. Ou esperamos fazer parte da chuva seródia, receber o selo de Deus, sem o preparo. Esse é o pior engano. Mais um texto, escute muito bem o que a serva do Senhor diz. Os que se estão unindo com o mundo estão se amoldando ao modelo mundano e preparando-se para o sinal da besta. Os que desconfiam do eu, porém, aqueles que se humilham diante de Deus, aqueles que purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o modelo divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto dominical e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Amém? Unir-se com o mundo na forma de suas diversões e prazeres. E se nós, como líderes, promovemos mundanismo no seio da igreja, estamos promovendo a sacudidura. Porque amoldar-se ao modelo mundano na música, no vestuário, na adoração, é preparar-se para o sinal da besta. Vamos ler a última citação. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que receberem o selo de Deus devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu, pela graça de Jesus Cristo. Meus irmãos, isto é para nos pôr a refletir. Deus está nos chamando a uma reflexão, a um exame sincero de coração. O sangue na porta da família e o sangue na porta do coração são a única defesa contra a destruição. Que você tome posse desse sangue abundante de Jesus Cristo e faça dele o teu escudo. Faça do sangue de Cristo proteção. Faça do sangue de Cristo uma muralha contra o mal. Deus tem planos para a sua vida, meu querido irmão. Aceita-o como Senhor e como Salvador na tua vida. Vamos orar? Pai eterno, somos gratos pelo teu chamado nesta hora. Um chamado que não nos deixa resistir. Fomos atraídos por teu amor agora. E aqui estamos. Tudo que ouvimos da tua palavra é verdade. Feriu nossos corações orgulhosos. Feriu nossos corações maus. Aqui estamos, Senhor. Faça o que quiser. Mas não largaremos a tua mão antes de nos abençoar e perdoar. E porque pela fé cremos no teu chamado e no teu perdão, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sangue na porta da sua casa e na porta do seu coração. Que Jesus o guarde. Eu verei no próximo vídeo na Escola de Profecia. Até breve.